Vamos falar do Acolhe Mais. Estivemos lá, eu, o Dudu e a Lúcia, alguns dias atrás, né? E realmente tá complicada lá a situação. Eu até quero que essa casa não fale Casa Mãe Piedade, fala Acolhe Mais, porque aquilo lá é uma vergonha para os católicos. Infelizmente, eu posso ter certeza, estou falando pelos católicos que eu represento, que é da matriz, né, do próprio Padre Adalto, porque do jeito que está aquela casa, não dá. Então, é projeto Acolhe Mais da prefeitura, que a prefeitura administra. O prédio é a Casa Mãe Piedade, cedida pela igreja para que o prefeito faça o projeto. Estava até comentando com o Dr. Glauco aqui antes da minha fala, a gente vem falando disso desde quando eu entrei nessa casa, desde 2021, 2022, que ele precisa ser mudado esse projeto, ele precisa de um novo formato. Ele faz algumas coisas positivas, claro que faz, mas a gente foi lá, eu queria até que o pessoal colocasse, por gentileza, projetasse as fotos que a gente teve lá. As condições estão terríveis, né? E essa indicação que nós estamos fazendo hoje é para, primeiro, RH. Foi falado que precisa de coordenadores, de monitores, e a questão da revista feminina é extremamente necessária, porque o homem não pode revistar uma mulher. E ela entra e sai da forma que ela quiser, as mulheres, né? Então, as moradoras lá do sexo feminino entram e saem sem ser revistadas. Então, existem algumas regras, sim, mas o estado, infelizmente, é deplorável, né? Eles conseguiram, me parece, resolver um problema recente com ratos lá, resolver esse problema, graças a Deus, mas chega a ser uma situação quase desumana com essas pessoas que estão sendo acolhidas lá, tá? Então, muito obrigado pela projeção. Gostaria de reforçar que o prefeito faça essa análise junto com o secretário de assistência social. Não é nada pessoal contra eles. É que não deu certo o formato, simples assim. Ou seja, o projeto ele foi proposto de uma forma e não está sendo executado da forma que ele foi proposto. Então precisa ser mudado, né? E a gente viu isso, né Lúcia, né, Dudu, que precisa ser urgente, porque ali é um barril de pólvora do jeito que está ali. Quero falar do requerimento que eu apresentei, 238, que fala da fiação em postes. Tá? Mais uma vez, lá em 2024, 2023, a gente apresentou vários pedidos e requerimentos a respeito desses monte de fio pendurado que nós temos pela cidade. Nós temos uma lei municipal, que é a Lei 5.660 de 2022, uma lei que foi aprovada nessa Casa de Leis, que regulamenta isso. Gostaria que a equipe de projeção colocasse umas fotos. Lá em 2024 eu fiz um requerimento e a prefeitura me mandou essas fotos aí. Pode passar a outra, dos fios que foram recolhidos pela CPFL. Então, nesse momento, muito obrigado, equipe de comunicação da Câmara. Nesse momento eu peço que resolva de forma definitiva esse problema. Por quê? Estou pedindo aqui que eles nos respondam de julho de 2024, que foi esse requerimento, até agora, ou seja, um ano, quantas notificações e multas foram impostas pela Prefeitura? Quantidade de ações realizadas pela CPFL? Quantidade de material removido? E quais mais informações que pertinem ao caso? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos a lei municipal e, pasmem, essa lei municipal ela é vigente. E ela fala o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes. Notificar as demais empresas que utilizam postes como suporte de cabeamento. Ou seja, nós temos uma lei vigente, precisa ser posta em prática. Então, precisa parar de ter lei só no papel. Os moradores, eles param vocês, eles param a mim, que é uma vergonha ver como é que está a cidade. E está feio mesmo, e cada dia está pior, né? Acidente de moto, de bicicleta, não é incomum. Quantas vezes a gente fica sabendo disso? Agora, tem a lei municipal e não aplica? Quero saber por que não está aplicando. A lei municipal, vamos fiscalizar e vamos colocar em prática. Então eu pergunto, né, senhores vereadores, assim que nós tivermos respostas, eu vou divulgar para a população. Mas eu não vejo uma ação da CPFL, que é a concessionária, tem que ser multada. Se tiver errado, tem que multar. Se tiver um cabeamento solto de uma empresa de telefonia, multa. Se tiver um cabo solto de empresa de internet, multa. Quero ver se vocês vão deixar mais. Não vão deixar. É simples assim, tem a lei municipal, é só aplicar.
Dando continuidade, eu quero falar agora sobre algumas moções que eu apresentei. Quero agradecer a todos os vereadores, apenas o Nardelli, que por opção não assinou as minhas moções, mas eu fiz aqui várias moções de apoio à Alesp e ao governador do estado. Nós temos uma lei estadual recentemente aprovada, que é a Lei 18.163, que foi aprovada na Alesp. É uma lei de autoria dos deputados Rogério Santos e André do Prado. É de autoria deles, o projeto de lei 54/2025, e é uma lei que tornou obrigatória no estado de São Paulo a Semana Estadual de Formação e Capacitação em Políticas Públicas Familiares. Confesso para vocês que eu fiquei extremamente feliz com essa lei, porque ela partiu de uma indicação minha, quando eu participei de uma reunião da comissão da Frente Parlamentar Paulista, no início desse ano, eu sugeri, por que não se cria uma lei que o Estado vai dar o treinamento para o gestor público, para o prefeito, para o vereador, para o secretário, como fazer política pública que seja eficiente. Como investir dinheiro na família para não ter que depois colocar as crianças no abrigo, na casa morada. Por que não investe na família para depois não ter que a Casa Cap acolher os drogados? Invista na família hoje, no fortalecimento de vínculos familiares e na parentalidade positiva hoje, para daqui 5, 10, 15 anos colhermos o fruto. Agora, se não investe agora, cada vez vai ficar pior. Então, o que eu tenho feito, fico feliz de nessa reunião da Frente Parlamentar da Alesp, eu dei essa ideia, os deputados pegaram e transformaram em lei estadual. Isso fico muito feliz. Infelizmente, a Frente Parlamentar em Lençóis Paulista nós não vamos ter, por maioria de votos, né? Infelizmente ela foi arquivada. Nardelli, eu fui saber aqui, não pode ser apresentada nessa legislatura, nesse ano, né? Eu não posso apresentar novamente, você sozinho também não. Agora, se o senhor apresentar e conseguir convencer mais 5, além de mim, que eu estarei com o senhor, não tem problema que é do senhor. Se for iniciativa do senhor, eu quero estar junto, porque é para o bem da cidade. Mas precisamos convencer mais 5. Tem que ter maioria absoluta. Mas para o ano que vem, a gente apresenta. Agora, sim, eu fico triste, né? Expressei a minha tristeza, porque é um negócio tão bom para a cidade, que eu nunca imaginava que ia ser rejeitado. É um negócio tão bom, que não tem custo nenhum para a cidade, que envolve a sociedade, que traz a população junto com a Câmara, que traz os vereadores, o trabalho junto. A gente pode, enquanto comissão, ir lá visitar a família, mas eu sou advogado, a Lúcia é policial, a Isadora é advogada, nós não temos expertise de cuidar das pessoas. Agora, eu poderia vir com a gente, se eu tivesse uma frente parlamentar, eu poderia trazer um psicólogo, trazer um assistente social, pessoas que têm a expertise de cuidar das pessoas de rua. Entende? Então, nós perdemos essa chance, e quem perde não é o vereador Rômulo, quem perde é Lençóis Paulista, infelizmente. Então, eu estava tão tranquilo, fui pego de surpresa, que eu achei que ia ser uma unanimidade, mas eu entendi o recado do governo municipal. Eu entendi porque eu estou trabalhando já há várias semanas na Semana da Família Cidadã, que é em agosto. Em agosto, após o Dia dos Pais, eu venho trabalhando para trazer um mutirão de DNA para a nossa cidade, venho trabalhando para trazer uma palestra, ou várias palestras no Teatro Municipal, só que nos bastidores. Só que já falei com o prefeito, inclusive, senhor presidente, tem um ofício que eu mandei para o senhor, para a gente poder usar o plenário também para essa semana, que é lei municipal, não sou eu que estou inventando, a lei municipal de Lençóis Paulista, Semana da Família Cidadã. Eu entendi o recado, não vou me calar, vou continuar trabalhando sim, vou continuar fazendo a minha parte sim, um pouco triste, né, por conta dessa reviravolta aí, infelizmente, mas convoco a minha amiga Lúcia, enquanto presidente da comissão, a Isadora, que não está aqui no plenário agora, como relatora, e eu vice-presidente, vamos fazer acontecer a Semana da Família Cidadã, não vou desistir. Prefeito, estive com o senhor acolheu a ideia, muito obrigado, nós vamos realizar no teatro. Presidente, humildemente, peço a parceria do senhor, para a gente também fazer valer a Semana da Família Cidadã aqui na Câmara Municipal. Não tem despesa, não tem gasto, é só tornar real o que temos na lei, tornar vigente e tornar efetivo o que a lei determina. Mas me despeço, né?
Nós temos agora o recesso forense, o recesso parlamentar, desculpa. Então, vou concluir, presidente. Me despeço, um pouco triste, mas a vida continua e eu não vou me calar e vou continuar trabalhando. Muito obrigado.